Vamos lá para a definição. Uma função E tem um máximo relativo em C, se existir um intervalo aberto I contendo C tal que acho que aqui, deixa eu só ajeitar, que eu acho que tem um erro lá no PDF, deixa eu só confirmar. Eu acho que foi erro de digitação. Deixa eu ajeitar aqui. É uma função F, tá? Ai, não acredito que seja isso que tá aí, não. Acho que é alguma coisa na hora da digitação. Aplicações da derivada. É só confirmar máximos e mínimos. Uma função F, ó, tá? Então, tem um erro lá no material em PDF. Então, o correto é: uma função F tem um mínimo, tem um máximo relativo, tá? Então, uma função F tem um máximo relativo em C, se existir um intervalo aberto I, contendo C, tal que f de C é maior ou igual que f de x para todo x, tá? Para todo x, que é meio liso aí, acabo errando. Para todo x pertencente ao intervalo I, tá? E que faz parte aí do domínio da função, tá? Contido no domínio da função. Então, vamos lá. Essa é a definição. Então, se a gente for aplicar essa definição lá em máximo, então é como se o nosso pontinho lá, vamos lá. O que que diz lá? Eu tenho um ponto C num intervalo aberto I, vou dizer que isso aqui é meu intervalo aberto I. Eu tenho um pontinho C aqui, né? Por exemplo, esse vai ser meu ponto C. X1, ó, é igual a C. Então, f de C tem que ser o quê? Maior ou igual a qualquer f de x. Então, aqui, ó, o f de C tá bem aqui, ó, o f de C, esse ponto aqui, ele tem que ser maior que qualquer f de x. Então, ó, ele é maior. Se eu pegar esse x aqui, ele vai ser maior. Se eu pegar esse x aqui, ele também é maior. Se eu pegar esse x, ele é maior. Se eu pegar esse x, ele é maior. Se eu pegar esse outro x, ele continua sendo maior, tá? Então, para todo x, ele é um máximo relativo. Por que ele não é um máximo absoluto? Porque se eu comparar ele com o x3, ó, ele não vai ser, ele vai ter aqui, ó, um outro que é maior do que ele, né? Então, por isso que ele não é um máximo absoluto, ele é um máximo relativo, porque o f de x3 é maior que o f de C, embora o f de x3 também seja um máximo aí relativo. Então, essa é a definição aí, tá? Então, vamos para outra definição, 1.2. A outra definição. Então, uma função f tem um mínimo relativo, em C, tá? Se existir um intervalo aberto I,
contendo C, esse intervalo tem que conter C, contendo C, tal que f de C é menor ou igual a f de x para todo x pertencente ao intervalo I, contido aí no domínio da função, tá? Esse intervalo está contido no domínio da função. Então, agora é a outra definição, né? É do mínimo. Então, eu vou ter aqui um intervalo, vou pegar aqui um intervalo esse e esse intervalo I aqui, tá? Vou pegar esse ponto aqui, vou dizer que o x2 é meu C, tá bom? Então, tá aqui o f de C. Então, se eu for analisar para todos os pontos ao redores, por exemplo, esse ponto aqui, ó, ele é maior do que o f de C. Esse ponto maior que o f de C. Esse ponto maior que o f de C. Esse ponto, todos são maiores, né? Então, a gente pode dizer o quê? Que esse ponto aqui, ele é um mínimo relativo. Por que ele não é um máximo? Ou por que ele não é um mínimo absoluto? Porque ele é um mínimo relativo. Porque se eu analisasse em relação a um intervalo maior, por exemplo, esse intervalo I aqui, ia ter outro mínimo aqui. Então, além dele, seria um outro mínimo, que seria o x4. Aí, o f de x4 ainda é menor que o f de C, tá? Então, por isso que é relativo, porque pode haver outros mínimos, tá? Pode haver outros mínimos no intervalo. Por isso que é relativo e não absoluto, porque ele não é o único.